Então vamos lá, videoaula de número 51, e nós vamos fazer ajustes no banco de dados para começar a registrar e contabilizar os acessos feitos pelo usuário. Portanto, eu peço para que você retome o banco de dados. Eu vou diretamente aqui ao ponto. Então, precisamos trabalhar aqui na função validar login. Essa função foi criada lá no início da nossa playlist. É uma função do MySQL que vai receber dois parâmetros, o e-mail e a senha. Vai fazer uma consulta ou consultas ao banco de dados, procurando pelo e-mail e a senha que foram informados pelo usuário lá no formulário HTML. E essa função ela vai retornar um de dois valores possíveis. Ela vai retornar 0 se o login estiver incorreto, ou seja, e-mail e senha não existirem no banco de dados, e vai retornar o ID do usuário se o e-mail e a senha foram encontrados. Então toda a lógica de programação está aqui. Nós contamos quantos registros existem na tabela usuário cujo e-mail é igual ao parâmetro enviado e a senha é igual ao parâmetro enviado. Se o número de registros encontrados for 0, nós retornamos 0 de acordo com o que combinamos aqui em cima. Caso contrário, nós fazemos uma pesquisa, uma segunda pesquisa, a tabela usuário, armazenando o ID usuário na variável vRetorno, desde que somente para aquele usuário cujo e-mail é igual ao parâmetro enviado e a senha igual ao parâmetro enviado. O que nós vamos fazer aqui é, além de identificar qual é o ID do usuário que está se logando, nós vamos executar a função, ou melhor dizendo, a procedure inserir acesso, que também já foi desenvolvida. Então é uma procedure que recebe um parâmetro, o PID usuário, um parâmetro do tipo inteiro, e ela executa um insert na tabela acesso, recebendo, ou melhor, definindo o ID do usuário que está sendo inserido com o parâmetro ID usuário que foi informado. Então dessa forma nós vamos fazer assim, ó. Procedure nós chamamos por meio do comando call, ou da sintaxe call. Então inserir acesso passando por parâmetro vRetorno. Desta forma, sempre que dispararmos a função validar login, além de identificarmos o ID do usuário que tenta se conectar, nós vamos registrar o acesso deste usuário. Note que quando nós... Não preciso salvar nada agora, é que eu estou com outro arquivo aberto aqui por trás, por isso que ele pediu para salvar. Note que quando nós executamos o comando create function, ou melhor, antes da criação da função validar login, nós demos o comando drop function, caso ela exista, validar login. Então como é que nós alteramos funções, triggers e procedures? Primeiro nós eliminamos, no caso, a função, e depois criamos novamente. Eu vou dar o comando Ctrl C, copiar, e lá no SQL IOG eu vou executar o comando colar. Deixa eu trazer isso aqui mais para baixo. Então eu vou executar o comando colar, de tal forma que duas queries foram executadas, duas queries com sucesso. Se você não tem o script, o ideal é que sempre que você construa o banco de dados, na minha opinião, é que você mantenha toda a sequência de construção, ou melhor, todo o script de construção do banco de dados em um arquivo do tipo TXT ou do tipo SQL, porque além de ser um backup da estrutura física do banco de dados, essas alterações elas se tornam muito mais fáceis. Mas se você não tiver esse arquivo, você vai proceder da seguinte forma: lá no SQL IOG, você vai no banco de dados em questão, você vai em funções, expandir, clique direito em validar login e vai dar o comando alter function. Então clique direito, alter function, e observe que ele vai fazer exatamente aquilo que nós fizemos
no arquivo de script. Primeira coisa, ele vai dropar a função se ela existe e depois vai criar novamente a função, e aquele comando que eu acabei de colocar, o call inserir usuário passando vRetorno como parâmetro, ele já foi incluído. Então você altera, né, clique direito Alter Function, faz a alteração necessária incluindo esta linha de comando, né, e seleciona tudo e manda executar novamente, e a nossa função, essa função ela vai ser excluída e recriada. Dessa forma nós temos aqui uma nova função validar login, de tal forma que se nós executarmos o comando select validar login, passamos os dois parâmetros, ela vai nos retornar 0 ou o ID do usuário que tenta se logar. Eu vou colocar esses dois parâmetros nulos e nós vamos ter como resposta o 0. Mas, se nós passarmos os parâmetros corretos, então o e-mail e a senha, então note o que vai acontecer. Nós tivemos como retorno o valor 1, significa que o e-mail e senha conferem com os dados de um registro da tabela usuário, e na tabela acesso, se nós consultarmos, nós já temos aqui o registro inserido na tabela acesso. Foi gerado o ID acesso 1, o usuário 1 logou-se no dia 23/10/2018 às 20 horas 40 minutos e 55 segundos. Nós fizemos aqui ainda sem a aplicação todo o processo, mas se fizermos na aplicação, isso daqui já vai acontecer. Então, novamente, login, entrar, disparamos nesse processo a função validar login, e quando nós viermos aqui em usuários, veja que já tem dois acessos. Nós tínhamos um acesso, só que essa minha visão, essa minha apresentação da tabela acesso ela está desatualizada. Eu fiz mais um acesso, então temos dois acessos aqui, e lá na tabela usuário nós já temos registrados os dois acessos. Então nós já estamos com a estrutura do banco de dados concluída para o registro dos acessos, e vamos começar então a programação PHP para que possamos visualizar os acessos feitos pelo usuário. Ok? Então te encontro daqui a pouco na próxima videoaula. Aquele abraço.